Olá, gente, uma boa tarde a todos. Hoje, sábado, dia 16 de julho de 2016, são 13 horas em ponto, 1 hora da tarde, em ponto aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Abolição, Zona Norte Carioca, e neste momento o termômetro marca 31 graus com tempo parcialmente nublado. Então, nós começamos aqui o nosso plantão do final de semana, extensivo para os próximos 5 dias do nosso trovoado do tempo, que é o plantão meteorológico Informe da região aqui do Rio de Janeiro sobre a questão meteorológica. Então, gente, o Rio de Janeiro, ele teve aí esses últimos dias de tempo claro, a parcialmente nublado, temperatura em elevação, devido a essa massa de ar quente e seca, e nós estamos aí com uma frente fria chegando. Essa frente fria, no momento, ela está aqui em São Paulo, então ela está aqui em São Paulo, tá? Ela até causou realmente chuva, até mesmo aqui no Paraná, tem causado aqui um pouco de chuva aqui no Paraná, e ela vai avançando aqui em direção aqui ao Rio de Janeiro. Mas ela vai sendo aos poucos desviada devido ainda ao predomínio da massa de ar seca, ou seja, desse sistema de alta pressão atmosférica que vai tendo sentido de giro anti-horário, ou seja, o sistema de anticiclônico. Então, há a subsidência de ar, ou seja, o ar mais frio das altas camadas da atmosfera vão em direção aqui ao solo, né? Ou seja, então nós temos o que? Toda essa região aqui, ela vai sendo o que? Ela fica quente durante o dia e no finalzinho do dia, assim, a partir do final da tarde e noite, a temperatura começa a cair mais rapidamente e as noites ficam mais frias. E as frentes frias, elas não conseguem ter uma efetividade porque elas são bloqueadas em direção ao oceano, tá? Sendo que como essa frente fria, ela está vindo com uma massa de ar quente e seca, ou seja, perdão, como essa frente está vindo com a massa de ar polar de moderada a forte intensidade, então esta frente fria, ela está tendo sim uma efetividade no seu avanço. Então ela está vindo com um centro de ar polar que está variando entre 1026, tá? Entre 1024 a 1028 milibares ou hectopascais, HPA, tá? Então, o que está acontecendo? Mas a gente está tendo essa massa de ar, tá? Ou seja, essa massa de ar polar, massa de ar seca ainda no interior do país, e essa frente fria ela vai sendo desviada em direção ao alto mar aqui ao largo do litoral do Rio de Janeiro. Então, o que a gente vai ter? Essa frente fria ela vai chegar aqui no Rio de Janeiro mais enfraquecida, pode causar alguma chuva assim aqui no Rio de Janeiro, alguma pancada de chuva a partir agora da tarde, finalzinho da tarde, início da noite, madrugada de domingo, pode ter sim alguma chuva, mas é uma chuva que não vai ter uma longa duração. A gente deve ter essa chuva por causa aí desse baque de temperatura, ou seja, nós estamos com uma atmosfera mais quente, mais elevada, e vamos ter o avanço dessa massa de ar polar. Então, o choque de massas dão uma ventania por causa dessa mudança de tempo e também das pressões atmosféricas. Então, a gente está tendo uma pressão um pouco mais baixa no dia de hoje e vai entrar uma massa de ar polar, ou seja, a pressão atmosférica vai se elevar a partir das próximas horas e se mantendo para os próximos dias. Então, qual vai ser a tendência de fato aqui no Rio de Janeiro? Então, a gente vai ter o sábado com o tempo mudando praticamente, a gente vai ter essa mudança de tempo. Então, as pessoas que vão aí curtir aí a parte da noite, se quiser levar uma roupa um pouco mais confortável, um tempo mais ameno, é recomendável, tá? Mas o frio mesmo, ou seja, a temperatura um pouco mais baixa, vai ser sentido mesmo amanhã, já na parte da manhã. Então a gente deve ter sim uma mudança, seja um comparativo a hoje, uma mudança mais significativa, tanto do tempo como também, obviamente, da temperatura que deve ficar realmente bem mais baixa, tá bom? Então a gente no domingo deve ter temperatura aí, o máximo não deve passar aí dos 25 graus, e nós vamos ter a temperatura caindo no decorrer do domingo. Então vai ter uma temperatura máxima de 25 graus, a sensação de mais frio, e madrugada de
segunda-feira com a sensação de frio, e segunda-feira, segunda, terça-feira, a gente deve ter aí os ventos soprando em direção do continente, perdão, do oceano para o continente. A gente deve ter sim a entrada do ar mais frio, que vai estar localizado aqui no sul do país, mas ele vai ter influência tanto aqui na região sudeste como também na região centro-oeste, e até mesmo podendo causar aqui uma friagem aqui na região aqui do Acre, na região aqui de Rondônia e também Mato Grosso do Sul, invadindo um pouquinho até mesmo aqui na região de Brasília no decorrer da semana, tá? Então, com o deslocamento desse sistema de alta pressão atmosférica em direção ao oceano, a gente vai ter sim a entrada de ar mais frio, ou seja, ar marítimo, né? Ou seja, deslocamento aqui do centro de alta pressão atmosférica, então ventos do oceano por continente vão ficar soprando, trazendo nebulosidade aqui no Rio de Janeiro, causando sim, tá, nebulosidade e queda nessa temperatura, tá? Então a gente deve ter isso já a partir de segunda até próxima terça-feira. Então a gente deve ter aqui para o Rio de Janeiro, tá, essa massa de ar polar avançando cada vez mais e segurando as temperaturas para os próximos dias, tá? A gente deve ter uma pequena elevação já a partir de quarta-feira devido ao deslocamento desse sistema de alta pressão atmosférica em direção ao oceano. Então, nós deveremos ter a partir, sim, tá, de quarta-feira, um aumento gradativo da temperatura, porque a gente vai ter a redução dessa nebulosidade já a partir de terça-feira, mas quarta-feira fica com um tempo mais firme e as temperaturas máximas as temperaturas durante o dia começam a ficar cada vez mais elevadas, normalmente dando pico de 30 graus, mas elas aproximando a 25, 26 graus, com vento ainda soprando do oceano para o continente. Então esse vento vai dar uma segurada na elevação dessas temperaturas e sim também causando uma diminuição dessas temperaturas no decorrer do dia, tá bom? Então a gente deve ter isso no decorrer dessa semana. Provavelmente deve ter aumento dessa temperatura a partir de sexta-feira, de quinta a sexta-feira deve ter aumento um pouco maior dessa temperatura, mas não causando aquele calorão que a gente estava sentindo nesses últimos dias, tá certo? Então a gente deve ter isso nos próximos dias e o que a gente deve ter para a próxima semana, ou seja, para a outra semana, que é a última semana de julho. Por enquanto eu vou deixar em aberto, mas é bem provável que a gente deve ter sim essa massa de ar polar durante todo o decorrer dessa semana, deixando a temperatura mínima mais de amena para fria, ou seja, média de 14 até 18 graus que deve acontecer no decorrer desta próxima semana, tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui. Desejo a vocês aí um bom final de semana, avisando que o nosso próximo plantão Trovoada do Tempo não será no domingo, será na segunda-feira, que vai ser o plantão da semana. Na segunda-feira, logo cedo, tá? Por volta de mais 9 horas da manhã, para a gente ter mais informações quanto à semana, como deve se comportar, com a questão meteorológica. Então, gente, um bom final de semana para todos vocês. Com Deus, qualquer dúvida, após a postagem do vídeo na minha linha do tempo, fazer as perguntas que aí eu vou respondendo para vocês conforme o tempo for, conforme eu tendo a disponibilidade para responder para vocês. Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.